O que motivou a prisão do ex-ministro Guido Mantega? Trata-se de uma prisão temporária deferida há muito tempo, em agosto, na verdade, pelo juiz Sérgio Moro, a pedido nosso. Infelizmente não pudemos cumprir antes, mas o momento da operação foi para arrecadarmos o máximo de provas nessas buscas e apreensões e ouvirmos todos os envolvidos. Ao final do prazo da temporária, nós analisaremos se é caso de se pedir preventivo. Qual seria especificamente a ligação do ex-ministro com o esquema de corrupção na Petrobras? Nós temos que Guido Mantega realizou uma reunião com Eike Batista em novembro de 2012 e pediu para que houvesse uma doação para a quitação de dívidas eleitorais. Supomos que essas dívidas eleitorais sejam da campanha presidencial de 2010. Este fato era irregular. Não bastasse Guido Mantega ser o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ele também... Existe uma coincidência entre as datas. Em 1º de novembro houve a reunião e a primeira liberação para o consórcio da qual a OSX de Eike Batista recebeu valores foi em dia 29 de novembro. Então, essas coincidências é que nos levaram ao pedido de prisão. Doutor, essa semana o Lula virou réu na Operação Lava Jato, já é o segundo ex-ministro preso. A operação está funilando? Eu creio que nós estamos num momento em relação à Petrobras, de afunilamento, realmente. Entretanto, a Operação Lava Jato é muito maior do que a Petrobras. Mesmo que sejam os seus filhotes em outros estados, a Operação Lava Jato hoje é uma investigação sobre o financiamento da política eleitoral no Brasil. Doutor, o senhor também é maior que o Partido dos Trabalhadores? É evidente, existem investigações no Supremo Tribunal em relação a diversas pessoas de partidos políticos, outros que a Lava Jato que não o Partido dos Trabalhadores. Doutor, o senhor mencionou aí três fontes, né, de corrupção investigadas nessa operação. Podia detalhar um pouquinho cada um deles? Nós temos 3 vertentes de corrupção. A primeira envolve um valor de aproximadamente 7 milhões e 400 mil, revelado por Eduardo Musa, pago a um conhecido operador, João Henriques, e esse valor nós estamos analisando se é destinado também a um partido político. Nós temos uma segunda vertente revelado por um testemunho de um ex-executivo da OSX que revela pagamentos aparentemente para José Dirceu e, em algum grau menor ainda de evidência, para empresas ligadas a André Vargas. E nós temos essa terceira em relação ao OSX. São 2 contratos investigados. Quais seriam os valores desses contratos? Os valores ainda eu não tenho aqui no momento, são valores altíssimos, porque se tratam de obras relativas a plataformas marítimas. Então, os valores são realmente bilionários. E por que não houve nenhuma operação em relação ao Eike Batista hoje? Em relação ao Eike Batista, ele espontaneamente compareceu à Procuradoria da República, à Força Tarefa, prestou testemunho, ele não é colaborador, ele entregou os contratos e nós não entendemos ser necessário qualquer medida coercitiva neste momento em relação a ele. Mas ele, nós sabemos, já por outros depoimentos, sabia das propinas pagas em relação a essa obra nas plataformas P67 e P70. Vocês pediram a prisão do ex-ministro Guido Mantega e o que fundamentou esse pedido de prisão? O fundamento foi a ordem pública. Nós estamos falando ainda de valores bilionários desviados dos cofres públicos. A garantia da ordem pública tem sido uma das principais motivações de prisões preventivas e tem sido reiteradamente confirmada pelos tribunais. Entretanto, o juízo, nosso pedido alternativo, deferiu apenas a prisão temporária. E ele poderia atrapalhar as investigações? Olha, neste momento o que poderia haver é um problema na colheita dessas provas nesses próximos dias e análise dessas provas. Então, por isso foi deferida a prisão temporária. Havia risco de destruição de provas, então? E sempre há risco nesses casos que isso aconteça. Não há um elemento concreto, por isso foi deferida apenas a prisão temporária. É possível dizer que a Eike Batista ainda está sob investigação na Força Tarefa?
Ele é com certeza investigado porque nós temos indicativos claros que ele sabia dos pagamentos em relação, pelo menos, à segunda vertente que se refere a José Dirceu. Também sobre essas duas plataformas, as mesmas obras. Exatamente, o consórcio integra entre a OSX e a Mendes Júnior. Então não são excluídas medidas judiciais ou policiais em relação ao Eike Batista? Nós não tratamos dessas medidas, obviamente nenhuma medida é excluída de plano. As medidas que foram deferidas, vocês vão tomar conhecimento do nosso pedido e vão verificar quais foram. A cada novo contrato que vocês abrem, repete o esquema. Vocês têm uma ideia de que universo de contratos vocês já conseguiram analisar, do quanto falta ainda para ser passado esse pente fino na Petrobras? Em relação às obras da diretoria internacional, diretoria de serviços, diretoria de abastecimento, nós temos já um trabalho bastante extenso feito, eu diria que 70% está concluído. Mas nós temos outras diretorias, inclusive as de comunicação, que estão sob análise. Mas aí vai ficar com a força-tarefa daqui, essas análises? Enquanto for Lava Jato e Petrobras, vai ficar conosco.